Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo esta situação inédita, mas de todo o nosso coração, cultuando ao Senhor e buscando firmeza na sua palavra. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro do profeta Miqueias. Por gentileza, abra a sua Bíblia, você que está nos acompanhando aqui no culto de oração. Profeta Miqueias, capítulo número 7. E a partir deste texto nós queremos dizer a você, querido, querida, que coloque os seus olhos no Senhor. Os nossos olhos diante das crises, das adversidades, diante das intempéries da vida, os nossos olhos precisam estar sempre postos no Senhor. E é isso que vamos, com a graça de Deus, aprender através do profeta Miqueias. Capítulo 7, o profeta Miqueias, que era um homem do campo, um homem simples, está agora fechando as cortinas das suas profecias. Ele que trouxe aqui os oráculos do Senhor, e você pode perceber no livro de Miqueias, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 6, quando ele diz: ouvi isto, ouvi isto. Por 3 vezes ele nos faz esta referência de que nós precisamos ouvir. E ali dentro daquele contexto para o povo de Judá, ele estava trazendo a palavra do Senhor diante da atitude daquele povo que tinha se desviado dos preceitos do Senhor. Então ele condena o pecado, ele mostra as consequências do pecado, mas ele também traz como um profeta a palavra da esperança. E ele estava falando para o povo da aliança e deixando bem claro que o nosso Deus, conforme ele termina o livro de Miqueias, no versículo 18 a 20 do capítulo 7, é um Deus de misericórdia, é um Deus que é fiel ao povo da aliança, é um Deus que lança os nossos pecados no mais profundo do mar do esquecimento. E aqui, encerrando as suas profecias, no capítulo 7, o profeta Miqueias começa com uma expressão, queridos, de dor, uma expressão que vai fazer com que ele se identifique com aquele quadro de dor, de aflição, de crises, de problemas que aquelas pessoas estavam vivendo, aquele povo da aliança ali de Judá. E o versículo 1 nos diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Com estas palavras, o profeta Miqueias se identifica com o sofrimento daquele povo. Ele não está alheio à dor do seu povo. E também ele ilustra aqui com essas palavras, falando a respeito da vindima, falando a respeito de que não havia mais cachos de uva para chupar. Ele está trazendo de uma forma figurada a situação difícil, complicada, que aquele povo se encontrava. É como que uma pessoa fosse lá, colhesse todas as uvas ali daquela videira e não ficasse absolutamente nada para mais ninguém. Essa era aquela situação difícil que o profeta Miqueias estava trazendo de uma forma figurada aqui no versículo número 1, e a partir do versículo 2 até o versículo número 6, Miqueias vai expor várias situações críticas. Ele vai falar sobre uma apostasia que estava acontecendo na vida daquele povo. Ele vai falar de uma deslealdade que estava prevalecendo também no meio daquele povo. Ele vai falar de uma corrupção geral que estava prevalecendo naquela comunidade. E ainda Miqueias trará sobre uma degradação da liderança. A liderança tinha se desviado. A liderança estava trilhando um caminho torto. Versículo 2 diz assim, ele falando da apostasia daquele povo: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Ele está falando para mim e para você que dentro daquele contexto, queridos, não havia mais pessoas piedosas. As pessoas estavam se entregando, por assim dizer, à impiedade, à maldade. As pessoas estavam se entregando
ao mal. E Miqueias está como que procurando com uma lanterna, com uma lupa, uma pessoa piedosa. Ele está dizendo: não há, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Uma verdadeira crise de integridade. Faltavam homens retos, faltavam homens de boa índole, faltavam homens de caráter, faltavam homens que estivessem de fato, de verdade, coibindo o mal e promovendo o bem. Ainda, Miqueias denuncia uma verdadeira deslealdade. Parte B do versículo número 2, ele diz assim: todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Então, as pessoas, na verdade, estavam pensando de uma forma egoísta, egocêntrica, maldosa, ainda que fosse necessário matar o outro, derramar o sangue do outro, ainda que esse outro fosse o seu próprio irmão. As pessoas estavam se deixando levar por um sentimento terrível, uma postura terrível de deslealdade. É esse o quadro que Miqueias está vendo à sua frente. Um quadro de apostasia, um quadro de deslealdade, um quadro que poderia trazer pânico para o coração de Miqueias. E eu quero dizer para você, querido, que nos acompanha, quando nós colocamos os olhos nas circunstâncias, quando nós colocamos os olhos nas montanhas dos problemas, nas adversidades, o nosso coração treme, o nosso coração se assombra, a ansiedade assalta o nosso coração. Mas Miqueias está aqui para nos ensinar o que devemos fazer em meio às crises, crise de integridade, crise de lealdade. E ele aponta aqui mais uma situação, no versículo número 3, ele diz: as suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. É interessante que eu e você precisamos ser diligentes, queridos, para fazer o bem. Mas aqui, as pessoas estavam sendo diligentes para fazer o mal. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Ele está falando aqui dos poderes, ele está falando aqui do judiciário, ele está falando aqui do poder político, ele está falando aqui do poder econômico. Eles se juntavam e, no lugar de promover o bem, eles estavam invertendo a ordem, eles estavam condenando o inocente e absolvendo os culpados em troca de suborno. Essa era a situação daquele povo. Essa era a situação que estava posta diante dos olhos do profeta Miqueias. Não obstante a isso, o versículo 4 diz: o melhor deles é como um espinheiro, mas o melhor deles é como o espinheiro. O mais reto é pior do que uma cerca de espinho. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do castigo. Aí está a confusão deles. Mas, depois de anunciar essas crises, o profeta Miqueias ainda traz uma outra situação, falando das crises nas relações interpessoais, quando diz: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Até mesmo estava difícil de um relacionamento saudável, de um relacionamento sadio. Quando os princípios de Deus não são considerados, quando a palavra de Deus não é levada em conta, todas as esferas da humanidade, elas são prejudicadas. Não há em quem se possa confiar. Quando Deus não é levado a sério, todas as esferas de relacionamentos ficam prejudicadas. E ele está dizendo: não confieis no amigo, nem confieis no companheiro. E ele avança agora de uma crise de relacionamentos interpessoais, de amizades, para uma situação também difícil dentro da família. A partir da parte B do versículo 5, ele diz: guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Essas palavras que Miqueias usa aqui no versículo número 6, foram usadas por Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, versículo 36.
Agora ele está apontando para uma crise na conjuntura familiar. E o que nós vemos nos nossos dias? Pais se levantando contra filhos, filhos contra pais, esposo contra esposa, o número galopante de divórcio. E assim a crise instalada na família. Havia isso também diante do quadro que estava posto aos olhos de Miqueias. Crise moral, crise espiritual, crise de integridade, crise econômica, crise familiar, crise nos relacionamentos interpessoais. E você que pode estar agora nos acompanhando, pode estar envolvido em uma dessas crises, em alguma dessas crises, ou em todas essas crises. E por que não dizer, você pode estar assombrado por essa situação que está posta, não só em Pernambuco, no Brasil, como no mundo, esta situação do coronavírus, que tem trazido morte, que tem trazido assombro, mas eu quero que você acompanhe comigo o final daquilo que Miqueias vai nos ensinar, dentro deste texto que nós estamos lendo, até o versículo número 7, queria que você acompanhasse agora comigo o versículo 7, diante de todas essas crises postas, diante de todas essas situações adversas que estavam diante dos olhos do profeta Miqueias. Então, versículo número 7 me diz, ele traz aqui uma adversativa dizendo, mesmo com essa situação de crise, de apostasia, de deslealdade, de degradação da liderança, mesmo com situações problemáticas em meio às famílias, em meio aos relacionamentos interpessoais, e eu e você poderíamos dizer, mesmo diante dessa situação real chamada coronavírus, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Esta foi a postura de Miqueias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E Miqueias aqui demonstra 3 atitudes do coração dele diante dessas adversidades. Miqueias demonstra fé, Miqueias demonstra paciência, e Miqueias demonstra esperança no Deus que não perdeu o controle, no Deus que tem o controle de todas as coisas, no Deus que é soberano. Então eu quero dizer para você que nos acompanha nesta noite inédita para todos nós da Quarta Igreja, diante de qualquer crise que você esteja vivenciando, aprendamos com o profeta Miqueias, que possamos olhar para o Senhor, que possamos colocar nele a nossa fé, que possamos ser paciente e confiar nas ações soberanas do nosso Deus, entendendo que por trás de toda e qualquer situação, Ele tem planos e propósitos bons para o povo da aliança. Ele tem planos e propósitos bons para aqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles que o amam. Que você tenha esperança, que você se porte com fé, que você mantenha uma postura de paciência, sabendo que Deus não perdeu o controle. Eu caminho para o final, querido, dizendo para você que aqui nesse capítulo 5, versículo 2, este mesmo profeta, Miqueias, ele anuncia a vinda do Messias, ele anuncia o lugar que o Messias iria nascer, o lugar que Jesus iria nascer. E eu quero dizer para você que me ouve, para que eu e você, além de olharmos para o Senhor, ter nele esperança, fé, paciência, eu quero concluir com as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É as palavras do Senhor Jesus, aquele cujo profeta Miqueias anunciou o lugar do seu nascimento. E ainda João capítulo 16, versículo 33, o nosso Senhor afirma, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que eu e você possamos enfrentar as crises da vida com a mesma postura de Miqueias, com esperança, com fé, com paciência, mas olhando para o Cristo, olhando para o Senhor Jesus, que veio a este mundo, sofreu, morreu, ressuscitou, está vivo, junto ao Pai, de onde intercede pelo seu povo, pelo povo da aliança. Eu queria que você não perdesse de vista, querido, que esse Deus anunciado pelo profeta Miqueias é o Deus de aliança, é o Deus de misericórdia,
E ele termina o capítulo número 7, dizendo assim, veja comigo, versículos 18 até o versículo 20, a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade para com o povo da aliança. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó, ao povo da aliança, aqueles que estão aliançados com Deus por intermédio de Jesus, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais, desde os dias antigos. Você sabe o que significa o nome Miqueias? O nome Miqueias significa Deus é incomparável. Deus é incomparável em sua justiça. Deus é incomparável em seu amor. Deus é incomparável em seu poder. Deus é incomparável em sua imensidão. Deus é incomparável em sua misericórdia. Deus é incomparável em sua graça. Deus é incomparável em sua soberania. Deus é incomparável. Descanse no Senhor. Em meio às crises, levante os olhos para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Pai, nós queremos neste momento, junto com o teu povo, elevar a ti a nossa palavra de oração e pedir, Senhor, que diante das adversidades da vida, diante das tribulações que fazem parte da agenda do Filho da Aliança, das tribulações que faz parte daqueles que pertencem a ti, nós queremos clamar que o Senhor nos dê a graça de, em meio às crises, de, em meio às adversidades, nós possamos manter os nossos olhos fitos no Senhor, nós possamos manter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança, na certeza de que o Senhor jamais foi pego de surpresa e de que todas as coisas elas estão no controle do Senhor e em cima de todas as situações, crises, tribulações, aflições, pandemias, o Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem os seus planos, porque o Senhor é o dono do universo, é o Senhor que manda, é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida, é o Senhor que ordena todas as coisas. Portanto, Senhor, enche-nos com esperança, com fé, com paciência, com perseverança e com a confiança de que o nosso Deus, Ele é incomparável. E em sua incomparabilidade, Ele cuida do povo da aliança. Abençoa teu povo, concede graça, abençoa aqueles que estão enfrentando situações difíceis na questão da saúde, ou seja, estão enfrentando enfermidades, aqueles que estão enfrentando crises na família, aqueles que estão enfrentando dias difíceis, ó Deus, na sua vida financeira, aqueles que estão assombrados diante de tantas más notícias que temos recebido recentemente, que tu possas trazer sobre o teu povo o teu socorro, a tua proteção, o teu livramento, o teu milagre, a tua provisão, a tua providência, fazendo aquilo que é da tua vontade, que vai redundar em glória para o teu nome, que vai redundar em edificação para o teu povo. É assim que nós oramos e agradecemos que tudo se realize conforme a vontade do Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.